Vamos então para a nossa aula seria de fechamento, né, do mês aqui, dessa mês de setembro. A gente acabou ontem transferindo para hoje à tarde. A ideia nossa é finalizar a revisão daquela estrutura de código que a gente construiu durante o mês de setembro. Ontem, o Arnaldo, eu comentei com ele sobre a gente dar uma revisada na regra de execução que ele tinha imaginado quando ele propôs lá, daí a gente fez isso. Depois a gente fez isso, né? Deu uma olhada, mostrou. E aí eu vou compartilhar já a minha tela aqui. A gente vai em cima da estrutura do código aqui. Me avisem quando tiver. Acho que já está aparecendo, né? Não, ainda não. Agora sim. Já está aparecendo aqui. Eu já. é, Deixa eu colocar o chat para lá para eu poder enxergar se vocês falarem comigo. Aqui, pronto. Beleza. Ahn, Aqui basicamente, então, só para a gente correr o olho junto também. O que a gente combinou em termos de modo de entrada, modo de alvo, modo de stop, não foi mexido em nada. O que eu não cheguei a comentar naquela conversa com o Arnaldo foi o seguinte: em termos de estrutura aqui, a gente preparou o código, né, para ter mais de um modo de entrada, mais de um modo de alvo, mais de um modo de stop. O mesmo modelo que a gente já fez na outra estratégia e que a gente faz lá no Combo, por exemplo, e lá nos nossos outros projetos. Porque é a forma mais inteligente da gente depois fazer a otimização. Nesse código aqui, a gente acabou não criando muitas coisas diferentes. A gente, digamos que se atrasou na construção dele, que também é perfeitamente normal, não tem problema nenhum. Mas a gente trabalhou com a possibilidade de fazer alvos fixos e stops fixos, sempre em tamanhos de box, né? O gráfico está ajustado para Renko. A gente tem a região de sobrecompra e a região de sobrevenda, também na forma de parâmetros, para a gente poder trabalhar elas na otimização. Então, tentar encontrar depois para cada ativo o que que funciona melhor. E aí a gente trabalhou com dois conceitos aqui, que são o estocástico lento e o estocástico rápido. Esse aqui de forma complementar, né? A entrada principal, na verdade, ela está toda baseada aqui no estocástico lento. E aí, dentro do estocástico lento, a gente define o período desse estocástico, uma média que vai trabalhar em cima desse estocástico e qual que é o tipo dessa média que vai trabalhar em cima do estocástico. Então, a gente tem 8, 9, 8 de período, 9 de média e um de tipo da média, que é a média aritmética do próprio valor do estocástico. Acho que aí aqui a gente vai falar rapidamente sobre a questão de modos de entrada diferentes, né? Então, quando o próprio estocástico cruzar com ele mesmo, independente do nível ou coisa do tipo, a gente tem liberdade para fazer isso nesse código. Eu deixei uma linha aqui. Bom, primeiro a inicialização de variáveis, né? Aqui a gente faz todos os nossos códigos, a gente faz essa estrutura de limpar o código, né? Se tem ordem pendente, se tem posição, ele limpa tudo isso aqui. E a gente faz essa verificação aqui do tamanho do tique em função do ativo. Se é um tique de meio ponto ou de 50 ou de 5 pontos, né? Como no caso do índice, no, a gente tem a variação. E nas ações, variação de 1 centavo. Então, basicamente, isso aqui a gente tem tá em todos os códigos. A offset, o offset, a gente convencionou usar 50 ticks, mas esse parâmetro aqui, né, esse valor aqui, todo mundo pode, né, ter a liberdade, vamos dizer, de alterar ele. Eu não estou trabalhando, e a gente não vai se aprofundar nisso, mas a gente poderia dizer que esse valor ele é fixo, ele é constante aqui em cima, né? Não precisar fazer cálculo nenhum aqui, já atribuir automaticamente 50, alguma coisa assim. Não é o caso, né? Então a gente vai deixar ele dessa forma. A variável box, ela segue armazenando a amplitude, do corpo, não a amplitude do box. Então, a amplitude do corpo, sempre. Vamos trabalhar com fechamento menos abertura para pegar isso aqui. Tem outras formas? Tem. Se pegar.
outras ferramentas tem, mas essa aqui ela é simples, é fácil de entender o que que ela está fazendo. Então tem um aspecto aqui também de construção do código mais, não vou dizer bem didática a palavra, mas de uma forma mais simples de entender o funcionamento. Então aqui a gente define o offset padrão nos stops, em ticks, e aqui a gente calcula a amplitude do corpo do box. E aí aqui ele vai fazer essa amplitude, aqui é em pontos, né? Ele não está multiplicando por nada aqui. Então ele vai ver se tem 50 pontos no índice, se tem 5 pontos no dólar, se tem 2,5 pontos no dólar, se tem 25 pontos no índice, etc, etc. Ele vai medir em pontos essa amplitude. Para nós, dentro dos cálculos, depois não vai atrapalhar em nada, né, ele ser dessa forma. Ou ser em tique, né? Na verdade, se a gente fizer em tique, tem que fazer mais contas lá na frente. Essa validação de sessão aqui, ou em sessão, essa validação do horário de início, horário de fim, eu comentei inclusive hoje de manhã que os nossos códigos a gente vai passar a não contar mais com isso aqui. A mesma coisa com contratos, a gente vai passar a não contar mais aqui, a gente vai usar o lote padrão do ativo. Porém, eu ainda vou, nessa CA02 eu ainda vou manter isso aqui, né? Essa aqui é a, vamos botar aqui, CA02, a gente vai manter, embora na prática eu esteja começando a tirar dos códigos, porque a Nelogica está implementando essas melhorias que já deveriam ter sido feitas há mais tempo, de controle de horário de sessão e etc. Então a gente vai tirar para facilitar. E por coincidência, hoje aconteceu, eu comentei, eu acho que isso ontem também, mas hoje aconteceu comigo que eu, por falta de atenção, não coloquei a quantidade de contratos correta lá na parametrização da automação. E aí, no caso de ontem, eu operei, onde era para operar com 10 contratos, eu operei com um contrato. Onde era para operar com 5, eu operei com um. Então, a correção só da automação me manteve lá com a quantidade de contratos errada. Então, a gente vai, nas próximas versões do código, eliminar essa validação de sessão, porque não tem. Porque agora vocês já sabem como fazer isso, se quiserem fazer. É uma coisa a menos para a gente se preocupar aqui na construção. E esse horário de sessão só faz sentido a gente ter ele dessa forma aqui se a gente estiver validando numa otimização. Porque para fazer o backtest simples, ou mesmo para fazer a otimização com um horário fixo, basta selecionar. Agora, se eu for selecionar parâmetros a partir de horário, aí faz sentido. Então, isso aqui surgiu nesse contexto e hoje em dia não está mais fazendo sentido. Não estou vendo ninguém fazer uma otimização. A estratégia funciona melhor tendo uma faixa que começa das 9 às 11, o outro testando das 11 às 13. Não estou vendo ninguém comparar esse tipo de parametrização por conta de horário, né? Então aqui a gente define horário de início da sessão. Boa tarde, Barbie Turma. Tentei ver no trabalho, infelizmente terei que ver depois. Forte abraço a todos. Valeu, Guilherme. Ah, não, aqui o Guilherme é o. Não, não, tá. Achei que era o. Achei que era o Gustavo. Beleza. Vai estar na Hotmart depois. Aqui a gente define o horário de encerramento da sessão. E aí, esses dois aqui vão definir, né, enfim, a gente vai conseguir saber se vale a pena ou não fazer naquele horário. Não está valendo a pena para nós, então nos próximos códigos a gente não vai usar mais. Aqui a gente vai fazer a seleção do modo de entrada, onde o modo de entrada um vai ser a reversão simples na região
de sobrecompra ou sobrevenda, certo? Que foi aquilo que a gente conversou com o Arnaldo. Não sei quem estava, né, quem assistiu essa conversa nossa lá. A gente bateu esse papo ali sobre a regra em si, né? Então, a primeira regra é essa aqui. Com relação ao alvo, a gente tem também a seleção do alvo, onde o primeiro alvo, na verdade, é o alvo zero, onde a gente vai deixar sem alvo. Por que isso? Porque, de repente, eu quero usar isso aqui para fazer uma operação mais longa, eu simplesmente coloco um alvo zero lá. Ele não faz nada, na verdade, né? Se eu colocar 99, vai ter o mesmo efeito do zero, mas a gente, por padrão, convenciona, né? Que daí sem o alvo significa zero. E a mesma coisa para o stop. O primeiro alvo, eu gosto de manter o alvo fixo definido em box como um, porque eu sempre vou olhar para qualquer outra planilha que eu fizer e eu vou saber que o modo alvo um é fixo. Hoje de manhã, vocês lembram quando eu e o Arnaldo estávamos conversando? E ele olhou na planilha e disse: Não, é entrada um alvo um stop um. Eu sei que é fixo quando é isso. Claro, ali teve uma questão da planilha que depois a gente resolveu, mas o alvo fixo, sempre nós vamos procurar usar o um, ainda que ele não seja aquele primeiro que eu pensei. Então a gente já fica assim: zero é 100, um é fixo, o 2 em diante a gente começa a definir. Então o modo de alvo 2 seria quando ele tem lá, alcança, atinge o lado oposto, né? Ou a região oposta. A região oposta. O 3 quando atinge nível definido. E aí, esse nível definido, a gente pode ter aqui em cima, pode não, a gente vai ter aqui em cima um parâmetro onde eu vou dizer nível saído. Não gosto muito desse conceito dessa forma, mas porque daí tem que fazer o cálculo aqui para tem que fazer o cálculo para lado de compra e lado de venda, mas a gente não vai perder tempo nisso aqui agora. Gastar tempo não vai valer a pena. Bom, então depois eu vou voltar lá. Aqui, essa questão da seção eu já expliquei. E aí, aqui a gente tem no estocástico lento, a gente utiliza o slow stochastic com o seu período, o seu, a média do período e o tipo da média. A gente passa esses parâmetros aqui diretamente dentro dele. Não é como a média que a gente precisa fazer aquela comparação. Se o tipo da média é um, a gente faz cálculo da média aritmética. Se for do tipo 2, a gente faz do tipo exponencial. Aqui, essa função slow stochastic, a gente já precisa passar para ela direto os parâmetros. Período, depois o período da média e depois o tipo da média. Então a gente precisa passar esses três parâmetros de uma vez só, fica muito mais simples aqui na hora de construir a linha, é que fica uma linha só, né? E a gente armazena nessa variável V estocástico lento e nessa variável V estocástico rápido, a gente armazena o fast stochastic, que busca os mesmos parâmetros também. A gente passa três parâmetros para o estocástico, que é o período, a a média, né, o período da média e o tipo da média. Bom, aqui o início, né, a preparação aqui do código. Ah, um detalhe, eu deixei uma linha aqui, ó, para lembrar vocês de quando forem fazer backtests. Isso aqui vocês podem copiar em todos os códigos de vocês. Se quiser tirar do backtest uma data específica, como aquele dia que a gente teve problemas na B3, que bagunçou demais o mini índice, a gente coloca uma coisa simplesinha como essa aqui, ó. E a data, né, e o horário, desculpa, em sessão, coloca aqui, e não data igual
a data que a gente quer. Então, com essa linhazinha aqui, a gente exclui essa data do backtest. Não vai ter operações, porque ele vai considerar que não está em sessão nesse dia, tá? E aí eu botei aqui um lembretezinho, ó, a data, o formato da data é um, um, ano, mês, dia. Assim, AAMMDD. Então é dois dígitos do ano, dois dígitos do mês, dois dígitos do dia. Tá? Esse aqui eu até vou escrever assim, ó, formato da data, né? Fica mais formato da data. Um, ano, mês, dia. Bom, nesse código aqui, a gente fez uma coisa que normalmente a gente faz diferente, que é primeiro a gente validar se não tem posição e se está em sessão. E aí, se isso aqui for verdadeiro, né, se essas duas condições passarem, aí a gente vai avaliar o modo de entrada ou não. Aqui, se vocês disserem, eu prefiro fazer a validação, das regras de entrada sem validar sessão e posição, ok. Porque isso aqui vai influenciar, na performance do código de uma certa forma. Se eu tiver com um horário restrito, por exemplo, ele só vai avaliar o código ali, ele não vai fazer nada, ele não vai checar nenhuma linha, porque ele não vai estar em sessão. Então, se passar das 11 horas, por exemplo, e meu horário de sessão termina às 11, ele vai dizer, não vou operar, não vou nem testar, ver se está no modo de entrada um ou dois ou três, porque não precisa, ele já não está em sessão, tá? O que que vocês preferem? Preferem fazer isso separado ou preferem fazer isso dentro da validação de não ter posição e não estar em sessão? O que que vocês preferem? Eu acho que assim tá bom, mano. Eu pelo É? menos gosto. Ó. Eu muitas vezes não faço assim, mas eu acho que isso aqui agiliza um pouco o código, né? Bom, vamos lá. A gente definiu então que o modo de entrada um é a reversão simples na região de sobrecompra ou de sobrevenda. Então, vamos copiar aqui dessa forma, ó, região mais reversão. Vou botar aqui, ó, reversão simples na região de sobrecompra ou de sobrevenda. Então, se a gente tiver no modo de entrada um, o nosso sinal de compra vai ser o quê? Engraçado que quando eu estou falando de estocástico, eu sempre tendo a enxergar primeiro a venda, porque parece que para mim eu preciso fazer a venda primeiro. Mas a compra significa que a gente está aqui, inclusive, eu tenho que colocar assim, ó, do estocástico lento. Do estocástico, porque tem o outro, né? Pronto. Eu tenho a variável VEL, que é a posição do estocástico lento, abaixo da região de sobrevenda. E essa região de sobrevenda é aquele parâmetro lá, 20, 25, 15. E eu tenho, aqui seria o atual, né? Que seria o atual. E eu tenho o atual maior do que o anterior. Isso aqui significa que ele tem que estar dentro da região. Ele tem que estar dentro da região para fazer a compra. E aí ele tem que ser, como ele é de reversão, ele tem que ser um preço positivo. Então a gente tem um fechamento maior do que a abertura. Certo até aqui? Se eu cometer algum erro, um deslize, vocês me ajudam a corrigir. Para venda, a gente vai ter que ele tem que estar dentro da região de sobrecompra, tem que estar dentro da região de sobrecompra e tem que fechar abaixo da região, abaixo do fechamento anterior.
que isso aqui acontece na prática? Ah, claro, ele tem que fechar positivo, ele tem que fechar negativo, né? Claro, também vou colocar já. O que isso aqui pode fazer acontecer na prática? Desculpa. Isso aqui pode fazer com que a gente tenha menos entradas, porque às vezes ele bate na região de, digamos, 75 para fazer uma venda, mas ele volta do 75 para baixo. Então ele não fecha dentro do 75. E às vezes ele também vai fechar dentro do 75 e a próxima já fecha fora do 75. Então a gente precisa pensar aqui, agora eu não estou falando de código, eu estou falando de lógica, né, do algoritmo, né? Estou falando do algoritmo, da receita de bolo, estou falando da lógica que a gente vai aplicar aqui. Eu gosto de ter a ideia, né, de um operacional mais travado, como isso que a gente acabou de escrever. Porém, deixa eu ir para o gráfico. Em várias situações, estou sem gráfico aqui, cadê? Aqui. Vou pegar um gráfico novo. Vamos. Como é que eu faço para duplicar mesmo que eu me esqueci aqui? Ah, como é que eu faço para duplicar o gráfico que eu me esqueci? Peraí. Tem a barra, janela, 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 janela. Onde é que está aqui? Duplicar janela. Pronto. Aí eu vou aumentar essa janela aqui. Deixa eu ver o que que vocês estão enxergando. Vocês estão enxergando o meu gráfico do dólar, né? Tá. Então eu vou É, botar aqui. igual. Tá. Vamos fazer um 6R. É o dólar que até já venceu, eu acho. É, agora sim. Vou botar aqui um estocástico lento de. Vou colocar ali 8 períodos, só para. Tá? E a média móvel de 9 períodos. Sem deslocamento, sem nada. Pronto. Então, a gente tem aqui o estocástico lento com aquela característica lá que eu coloquei, né? 8. Deixa eu tirar os indicadores aqui, que é mais que eu não preciso. Remover indicador. Tá. O que que acontece aqui? Ah, deixa eu botar as linhas aqui embaixo, né? Vou botar 75. Ah, vou botar 20 e 80. Opa, 75, incluir, e 25, incluir. Ó, a de 20, ok. Ele não está exibindo. Grade fixa, não está exibindo. Ô, Profit, me ajuda. Se aumentando a linha, melhora, mas não estava aparecendo lá. É, que estranho. Não aparece aqui na grade de preço. Ah, puxa vida. Eu que marquei pouco aqui. Pronto, tá ali. O que que acontece? Tava tão óbvio que eu Estava fui tão óbvio que eu não falar e estava tá entendendo. errado. Não, eu pensei em falar, falei, mas vamos falar besteira, melhor ficar calado. Não, não, é tão óbvio que eu chupei bala Devia aqui. ter falado. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Vocês estão enxergando essa linhazinha marrom aqui? Não, né? Ela tá bem fininha, né? Mas dá para ver, né? O que que acontece aqui? Às vezes,
Ele vai fechar acima dos 75 aqui. Nesse caso aqui, ele fechou acima dos 75, mas o próximo já fechou abaixo. Então, aqui ele não faria essa venda aqui. É esse exemplo que eu estava tentando dar. Ele aqui, eu coloquei o 75, ó, ele já fechou. Deixa eu ver parando o mouse se eu vou conseguir mostrar o valor exato. Ó, ele estava no 80, ele fechou no 80 e o próximo fechou no 73,89, ou seja, fechou abaixo de 75, que era o que eu tinha determinado, né? 75 porque eu escolhi, não tem explicação não, é arbitrário, né? Só para exemplo. Então, essa venda aqui ele não faria. Ah, mas essa venda é ruim mesmo, eu não queria vender. Não, tudo bem. Mas é esse exemplo visual aqui que eu queria mostrar. Esse exemplo aqui ele poderia acontecer em outros cenários e talvez eu tivesse deixado de fazer aquela operação e estatisticamente ela é uma operação que tem sucesso. Agora, não, realmente eu quero que ele feche, eu quero ser mais seletivo, então ele vai chegar nessa situação aqui, por exemplo, de fechar no nível 100 do estocástico, aí ele fechou no 85. Aí sim, fechou negativo e fechou no 85. Então aqui eu teria sim uma venda, né? Aqui eu teria uma venda. E aí onde é que eu sairia dessa operação? Bom, aí é alvo, ou stop, tá? Mas o ponto de entrada, nesse caso aqui, a gente fechou acima, fechou abaixo, aqui teria feito uma venda, ó, no box 28 teria feito uma venda, porque ele fechou para baixo, né? Fechou para baixo. Vou tirar a regra de coloração que está atrapalhando. Excluir a regra de coloração. Pronto. Ele fechou para baixo, né? Aqui no 28. Ó. Fechou acima, fechou abaixo, mas ainda acima do 75, que era o que eu tinha escolhido, né? Fechou acima do 80 também, o anterior. O atual abaixo do 80, mas acima do 75, eu teria vendido. Nesse caso aqui, teria que ver como é que seria o meu stop, mas seguramente teria tomado stop porque ele não evoluiu mais. E aí, a gente tem a nossa primeira regra, tá? Satisfeitos com a primeira regra? Deu para entender? Alguma dúvida? Que aqui não é questão de dizer assim, ah, mas eu acho melhor fazer de outro jeito. A gente vai fazer de outros N jeitos, né? A situação desse primeiro aqui é essa. Agora a gente pode ter um outro modo de entrada e é por isso que a gente tem esse código escrito dessa forma, né? Então, por exemplo, eu não quero que por exemplo, tá? Eu não quero que obrigatoriamente ele feche acima da região de sobrevenda ou abaixo, da região de sobrecompra. Ao contrário, né? Desculpa. Inverti, perdão. Eu não quero para compra, eu não quero que ele feche abaixo da sobrevenda e na venda eu não quero que ele feche acima da sobrecompra, mas ele tem que ter feito ele ou o anterior tem que estar nessa condição. Aí a gente vai ter a mesma regra, só que eu vou dizer que é no período anterior. Então, no período anterior, eu estava dentro da região de sobrevenda ou de sobrecompra, e aí ele fechou, no caso da compra, ele fechou maior, e no caso da venda, ele fechou menor. E aí a gente tem também essa regra de fechamento positivo e negativo, que na prática, ela quase não é tão importante porque a gente tem isso aqui, né? Mas por garantia, a gente usa isso aqui também, tá? Usa o fechamento. Então, entenderam que se a gente mudar para o anterior, fica um pouquinho mais flexível? Vocês acham que é válido testar um modo de entrada assim? Deixa eu ver se terminou de fazer a minha transferência de arquivos aqui. Terminou. Deixa eu desconectar esse pendrive daqui. Por não, o mouse de novo, porque eu estava sem mouse agora aqui. Pronto. Deu para entender, gente? Vocês acham que vale a pena ter esse outro modo de entrada? A gente copia isso aqui e muda.
muda, deixa eu só dar um enter aqui a mais, pronto, para ficar bem separadinho, ó, compra e venda. A gente copia essa mesma lógica aqui, faz o modo 2 e agora a gente vai dizer que não é o atual, é o anterior que tem que ser, ó, anterior, que tem que ser dentro da região, tá? E aí eu tenho o segundo modo de entrada aqui. Eu posso limpar isso aqui. Eu tenho fim do modo de entrada 2. Aqui eu tenho que tirar esse ponto e vírgula, porque agora eu tenho um if, begin end, else if, begin end, e aí eu paro ele por aqui. Eu preciso comentar daqui para baixo de novo. Se a gente for, né, colocar o terceiro modo de entrada, acho que funciona. Então, o segundo modo de entrada, a gente tem a reversão simples na região de sobrecompra ou sobrevenda. Aqui não é na região, é com box, é com toque ou com fechamento anterior em sobrecompra ou sobrevenda. Deu para entender? Então, a gente tem a reversão, o fechamento contrário, né? Vocês preferem falar reversão ou fechamento contrário? A gente já ajusta aqui na linguagem também, né? Uma reversão simples, um fechamento contrário. Eu gosto assim. Tem que ter preço, fechamento e reversão, né? Mas É que ele está fechando contrário ao anterior, né? Então ele é um fechamento contrário, ele é uma reversão, fechamento de reversão, né? Novamente, como a ideia do código é ele ficar alinhado, né, com a forma como a gente fala no dia a dia, eu procuro sempre escrever o mais próximo do que a gente vai falar, né? Então a gente tem aqui os dois modos de entrada. É plausível em vários modelos. Opa, abri a janela errada. É plausível em vários modelos a gente olhar para o estocástico. Deixa eu mudar as cores aqui do estocástico, daí fica mais fácil de enxergar. Eu estou com dificuldade. Eu mesmo estou com dificuldade. Eu vou botar o estocástico de preto, uma linha bem grossa, e a média eu vou botar ela de uma cor vermelho tracejado, alguma coisa assim. Só para também um pouco mais grossa. Pronto. Só para a gente entender que é a média, né? A própria média. Uma forma que eu já vi muita gente utilizar o estocástico para operar é utilizar a média dele como o sinal. Então, se a média do estocástico está dentro da região de sobrecompra ou se a média do estocástico está dentro da região de sobrevenda, a gente tem uma leitura. E aí, o fechamento é uma condição adicional. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui ele fechou acima, quando ele sai da região, aqui a gente tem uma venda. A mesma coisa aqui, ele voltou para a região, quando ele fechou, aqui ele fechou dentro, quando ele fechou saindo da região, aqui a gente tem uma venda. E aqui, nesse caso aqui, a venda até está andando um pouquinho, né? Então aqui a gente já teria essa venda andando. Percebe que ele já, em comparação com o estocástico em si, ele é bem atrasado. Se a gente comparar isso aqui, olha o momento onde a média saiu. Quando ela saiu da região de sobrevenda, quando a média saiu da região de sobrevenda, perdão, de sobrecompra, o estocástico já estava entrando na região de sobrevenda, né? Porque a gente está numa tendência de alta. Aparentemente aqui ele vai corrigir ali até a região e aqui ele começa a fazer força para subir de novo, né? Deu para entender a história da média aqui? Então é uma possibilidade de fazer isso. Funciona sempre? Não, mas olha como a favor da tendência como fica interessante, né? É um movimento que às vezes parece que está entrando atrasado, às vezes até está mesmo entrando atrasado, mas ele também filtra um pouco mais, porque muitas vezes ele não chega nem a sair de dentro da região, então ele não fica dando tantas entradas, né? E tende a fazer entradas também a favor da tendência, né?
entradas um pouco mais longas. Olha aqui, fez uma venda aqui. Esse aqui saiu bem antes, saiu muito melhor. E quando esse aqui saiu, a gente já saiu 7 pontos para baixo, né? Saiu, quero dizer, saiu da região, né? Então, essa é mais uma possibilidade. Como é que a gente faria isso? Aí tem que voltar no código. Deixa eu dar um tab aqui. Tem que voltar no código para ver se a gente tem essa informação da média. A gente não tem essa informação da média. A gente tem que calcular ela a partir disso aqui para criar uma variável que é essa média. Então eu teria que ter uma nova variável recebendo isso. Então, se vocês quiserem criar isso, a gente vai fazer aqui a variável média estocástica. Obviamente, ela é do tipo float também. E essa variável V média estocástico, vou fazer só do lento, não vou fazer do rápido. Essa V média estocástico, ela vai receber a média, a gente vai usar a aritmética. E se eu não quiser usar a aritmética, eu vou ter que criar uma variável, um parâmetro lá em cima para selecionar se vai ser do tipo 1 ou do tipo 2 esse tipo de média. Ou utilizar aqui em função do parâmetro. Ah, não, a gente já tem o parâmetro, desculpa. A gente já tem o parâmetro. A gente já tem ele aqui, o tipo de média. Só que daí eu vou ter que escrever ali a fórmula para dizer se for do tipo 1, vai ser, aqui, já que eu já fiz, agora vamos fazer direito, né? Se a estocástico lento, tipo da média, for igual a 1, então a gente vai ter a variável V média estocástico recebendo a média, que é a média aritmética, do estocástico lento período. Cadê? Não, não. Aqui será período médio, médio de 9 períodos. De qual série? A série que a gente quer é o VEL, que é o estocástico lento. Então a gente vai fazer a média de 9 períodos do estocástico lento. E se ela for do tipo 2, aí a gente faz a mesma lógica, só que para o tipo 2 agora e vai dizer que é uma média exponencial. Então, aqui, se a variável EL tipo, parâmetro EL tipo for do tipo 2, a gente vai usar a V média estocástica, vai receber a média, a função média exponencial da, da média de 9, por exemplo, com o valor da valor de fechamento, né? O valor do VEL, que é o valor do estocástico lento. Tranquilo? Está faltando alguma coisa? Deixa eu salvar para ver se tem erro. Ah, else if. Aqui faltou um if. Ó. Else if. Pronto. Então, se for do tipo 1, do tipo 2. Aí a gente pode comparar na hora de fazer uma terceira entrada, por exemplo. Aliás, deixa eu copiar para não ficar para trás. A reversão simples. Aqui é o modo 2. No modo 3 poderia ser o estoque. Ah, também tem outra coisa. Deixa eu voltar no gráfico. Outra forma. O gráfico não, o estocástico cruzando com a própria média. Então, quando o estocástico, isso também já vi muita gente usando. Quando o estocástico cruza com a própria média para cima, a gente compra. Quando o estocástico cruza com a própria média para baixo, a gente vende, seja para entrar ou para sair da operação. Então, aqui, uma compra. Então, vou tentar sinalizar aqui. Vou tentar não, vou sinalizar. Aqui, aqui, uma compra. Aqui, uma venda. Aqui, no caso, né? Não, aqui mesmo. Aqui, uma venda. Não teria vendido, só teria encerrado a operação, né? Não teria vendido porque ele não fechou para baixo, ele só fechou para cima. Ele fechou para cima.
Aí aqui não faria, não teria pego essa venda aqui, né? A compra aqui cruzou de novo para cima, então comprava aqui e sairia, se fosse com essa mesma forma de sair, né? Sairia aqui, praticamente no zero. Aqui de novo uma compra, novamente com saída aqui no zero. Estou falando isso se usar a mesma entrada. Aqui de novo uma compra, aqui nesse ponto, e a saída, aqui já deu um tradezinho um pouquinho melhor a saída, aqui assim. Na verdade, do lado, né? Na verdade, aqui assim, ó. Um fechamento desse. Então, um trade um pouquinho melhor. Então, essa é outra forma de entrar. Vocês já operaram assim? Já viram esse tipo de saída? De saída não, de entrada? Com o estocástico? Eu já vi mais estocástico lento e curto, né? Cruzando. Também, também, É uma possibilidade. também. Esse ainda mais eu nunca tinha visto. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O dólar tá. Opa, peraí. Vixe, fui. Abriu outro profit agora sem querer. Deixa eu destravar isso aqui. Então tá. Estocástico. ah, Bom, o estocástico cruzando ele com o estocástico lento, né? O rápido com o lento, né? O rápido, quando o rápido passa por cima do lento, dá entrada. Isso, exatamente. É. Como é que a gente vai fazer isso no código? Vamos lá. Deixa eu puxar para cá para poder enxergar. Então vamos fazer cruzamento do estocástico rápido com o lento. Também poderia ser assim, crossover estocástico lento com rápido, ou rápido com lento, né? Só para nomenclatura, rápido com lento, tá? Esse crossover, o cruzamento, né, dele. Como é que a gente teria o sinal? Primeira coisa, para compra, a gente tem duas variáveis que a gente conhece os valores delas, que é a VEL e a VER. Então, na posição para fazer a compra, vamos até descomentar esse código já aqui, porque ele vai fazer parte. Na posição de compra, eu tenho a variável estocástico lento, rápido, maior, acima, na posição zero, na posição atual, acima da posição do estocástico lento, também na posição atual. Mas, na posição anterior, no fechamento anterior, melhor dizendo, eles estavam ao contrário. Estavam ao contrário. Então, o rápido passou para cima do lento, porque o anterior, o atual dele está acima e o anterior estava abaixo. Então, ele cruzou o estocástico lento. Você colocaria que o fechamento também tem que ser positivo? Ou não precisa? É bom. Eu gosto. Cruzamento maior que abertura. Cruzamento não, fechamento maior que abertura. Então, é positivo. E aí a gente tem a venda, que é a mesma regra. Claro que a gente inverte o sinal. E vai dizer agora que o rápido está abaixo e o anterior estava acima e o fechamento é negativo. E aí a gente tem aqui um crossover, né, um cruzamento do rápido com o lento. Pronto. Então a gente tem três modos de entrada agora no código.
Dá para ter mais? Bom, vocês já sabem, né? Tantos quantos a gente quiser, né? Tantos quantos a gente quiser. Se essas aqui são as regras de entrada, e se a gente colocar mais regras de entrada que a gente não consegue parar hoje, a gente vai ter, quando tem um sinal de compra, a gente vai executar uma compra no fechamento mais um tique, e quando a gente tem uma venda, a gente tem a posição no fechamento menos um tique, lá com a quantidade de contratos. Novamente, a questão do contrato que depois a gente vai tirar do código. E aí aqui a gente encerrou a execução das entradas, encerrou aqui a validação de posição e seção. O que que é essa validação de posição e seção? É isso aqui, né? Esse beguinho aqui. Estou validando se tem posição e se está em seção para eu poder fazer todo esse trecho de código. E depois aqui eu tenho as regras de execução. Aqui é fim das regras e execução, né? E execução das entradas. Bom, modos de alvo. Primeira coisa, não tem alvo mesmo, zero. Alvo fixo, definido em box. O zero, eu coloquei esse trechinho aqui só para exemplificar, né, que ele está vazio, não executa nada. Não executa nada, tá? Aqui, fim do modo de alvo zero. E a gente vem para o modo de alvo um, que é o quê? O preço de entrada, se tiver comprado, mais aquele parâmetro gain vezes a quantidade de box. Isso aqui é padrão para todos os códigos que a gente for usar, né? A gente vai fazer a mesma estrutura aqui. Esse trecho de código ele não vai mudar quase nunca. A quantidade de contratos é a mesma coisa de sempre. Quero fazer compra a mercado. Se optar por fazer compra a mercado ou venda a mercado, sell, short, at market, a quantidade de contratos, né? E se quiser fazer a venda, perdão, a compra, vai fazer, vai, aqui é to cover, né? Eu esqueci de colocar aqui é to cover, né? Buy to cover at market, contratos. Aqui é alvo. Contratos, aqui em cima também, tá? Sell to cover at market, quantidade de contratos, tá? Então, se decidir fazer, tem as duas opções aqui, para o modo de alvo um. Modo de alvo 2. Se eu estou comprado e o estocástico lento está maior ou igual à região de sobrecompra e o fechamento é positivo, eu tenho várias opções, várias formas de fazer isso. Eu posso dizer close position, eu posso botar o alvo na posição de saída. Aqui tem um detalhe, isso aqui pode dar atraso, porque eu só estou fazendo o cálculo do alvo se eu estiver dentro dessa região aqui. Então, a gente poderia fazer assim: se eu estiver comprado, o meu alvo pode ser calculado antes, ou pode ser, nesse caso aqui, não tem muito como fugir disso aqui, porque a gente precisa que ele esteja lá dentro. Mas ele vai ficar aguardando o fechamento para poder executar isso aqui, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa: o sell to cover limit, ou o close position, ou o sell to cover, sell, ou... O close position ele executa mercado? Sim, mercado. No milésimo de segundo do fechamento do box, então, ele manda a ordem a mercado. Ele fecha, ele manda mercado, e aí é execução de mercado, e aí tem o RLP para te proteger, aquela história, né? A ordem a mercado, ela vai ser executada no melhor preço disponível, diferente da ordem na pedra, que pode ficar lá ad eternum, né? Pode ficar lá pro resto da vida, aquela ordem pode nunca mais voltar no preço. Eu, eu já contei as ações aí que derreteram depois que eu comprei, nunca mais voltou no preço que estava o meu alvo, a ordem estaria lá ainda. Não fosse uma ordem louca, ela estaria lá ainda. Parece piada, mas é sério, porque a ordem vai ficar lá. Ela não tem vencimento ali, vamos dizer, na ordem, né? Se não colocar, que a ordem tem que ser executada até hoje, se eu deixar ela
aberta? Então não seria melhor sempre usar o close position? Depende, depende. O close position vai fazer execução a mercado. Em alguns sistemas de trades pequenos, não vale a pena eu abrir mão e se opera muito, não vale a pena eu abrir mão de 3, 4 ticks num número de operações grandes, isso pode comprometer muito o meu desempenho. Porque se eu estou perdendo um tique a cada operação para execução a mercado. Bate no meu preço e volta, bate no meu preço e volta, bate no meu preço e volta. Eu estou batendo ali um tique em cada operação. E eu faço 500 operações, são R$ 500. R$ 500 não, são R$ 250, né? É, são... Não, desculpa, são R$ 2.500. São R$ 5 para cada tique, né? Então, pode ser bastante significativo. Pode ser. Entendi. Agora, a ordem posicionada, eventualmente, não vai executar, né? Eventualmente não vai posicionar. Deixa eu ver o que que... o detalhe, o mercado, o detalhe é que vai dar diferença no backtest. Tem como jogar slippage para minimizar a diferença. Sim, mas o slippage não é que ele minimiza, tá? A gente já teve essa conversa em alguns outros momentos, eu trouxe alguns exemplos, assim. O slippage, ele considera que sempre vai ter escorregada, né? O slippage é escorregada. Ele considera que sempre vai ter. Outra coisa é também, dá para na tentativa de minimizar ponta de pavio, tem a opção ali de não executar nas extremidades. Significa que se o meu preço está na ponta do pavio, o meu alvo, e ele fica tocando ali e ele volta, no backtest ele não vai considerar que executou. Só que no mundo real, pode ser que ele tenha executado. Eu não sei a ordem. Tinha 400 lotes, consumiu 399, só ficou um lá, fica uma ponta de pavio, mas a minha ordem estava lá no 200 e pouco. Eu fui executado. Não tem problema nenhum, eu fui executado. Meu trade aconteceu na real. Só que no backtest ele vai dizer, não, tinha que ter consumido um tique acima, tinha que ter consumido o lote inteiro. Então também dá divergência. Por isso que eu acabo partindo para o gráfico de Renko na hora de fazer esses testes, porque a gente tem a virada, a gente minimiza muito essa diferença de execução. Zera? Não, não zera. Não zera, mas diminui muito essa diferença de execução por conta dessa virada do box ali. E como eu falei, esses poucos ticks de diferença ali, num volume grande de operação, a execução a mercado, ele é muito interessante para não deixar sair da operação. Não deixar. Para eu sair da operação, não me deixar a ordem pendurada. Mas eu estou abrindo mão, eventualmente, de alguma coisa, né? Trades muito pequenos, se eu fizer um trade de 3 pontos e ele voltar 1 ponto, né? Voltar 2 ticks, pô, foi 30% do meu trade, né? Agora, se é um trade longo, um trade de 30 pontos, no backtest deu 30 pontos, mas na conta real deu 29,5. Meio ponto não é tanta diferença assim, de R$ 300 para 295 é aceitável. De R$ 300 para 290 é aceitável. O que não dá é para ser um trade que era para ser de R$ 30 virar um trade de R$ 10, R$ 15, R$ 20. Porque assim, é muito significativo, tá? Então, basicamente, aqui a gente pode fazer o close position, pode fazer o sell to cover e pode fazer, né, a forma que eu prefiro, que é posicionar ela ali. Eu vou até colocar junto aqui elas para baixo. Como se a gente fosse usar. Se nós estivermos vendidos, né, quando ele chegar dentro da região de sobrevenda, eu quero encerrar a operação se ele fechar para baixo. Bom, vamos fazer alguns disclaimers aqui. Eu perguntei para a Laura, e não foi pergunta de pegadinha, foi pergunta genuína mesmo. Vamos colocar o close, sim ou não? Aí a gente, vamos colocar. Eu também gosto de usar. Porém, a gente cai naquela mesma situação do anterior que eu falei lá na compra,
onde ele fechou, mas ele fechou com o sinal contrário, ou seja, ele fechou positivo. E aí eu não tenho sinal de entrada. Aqui eu não tenho sinal de venda, de saída. Então, se ele fechar dentro da região de sobrevenda, para o alvo, tudo bem, porque só está voltando, mas para o stop pode piorar ainda mais o meu stop. E a sensação de piorar o stop é pior. Então, se ele fechar, no caso de estar vendido, né? Ele fechar dentro da região de sobrevenda, mas ele fechar positivo, ele não encerra a operação. Ele não dá alvo. Então, se ele foi lá embaixo, por qualquer que seja a razão, né? Ficou uma ponta de pavio que tocou lá dentro, mas ele voltou e fechou. Se ele fechar positivo, o estocástico, mesmo fechando negativo, fechando abaixo da região, não vai nos zerar. E isso acontece em algumas vezes. Vamos tentar pegar aquele gráfico ali. Ah, perdi o gráfico que eu estava aqui. Deixa eu só fechar esse outro profit aqui que eu não quero ele aberto. Ahn, cadê? Situação que eu queria. Aqui. Vou procurar aqui. Acho que aqui quase foi o exemplo que eu queria. Aqui quase foi o exemplo que eu queria. Eu não vou ficar procurando para a gente não gastar muito tempo, tá? Eu vou usar, vocês vão ter que abstrair aqui, vocês vão ter que fingir que o cenário é um pouquinho diferente do que está na tela de verdade. Aqui ele fechou dentro da região de 75, tá? E nesse caso ele fechou negativo, tá? Nesse caso ele fechou negativo. Eu estava procurando um exemplo que ele tivesse fechado positivo. Tem. Se eu olhar no gráfico com um pouquinho de calma, encontra. Eu não vou ficar procurando aqui para a gente não ir até 9 horas da noite. Mas encontra, tá? Encontra. Quando ele faz essa pontinha aqui e ele volta a fechar para dentro. Então a gente não teria saído com alvo se tivesse vendido aqui. Isso pode acontecer. Acontece toda hora? Não. Mas é o tipo de coisa que depois olha para o backtest, olha para o trade ao longo do dia e vai dizer: ah, mas por que que ele não saiu? Não saiu porque não era para ter saído mesmo, né? Aqui, por exemplo, ele fechou positivo ainda dentro da região, por exemplo. Não, aqui é abaixo de 50, né? Mas é a mesma lógica. Então, aqui, deixa eu ver, acho que aqui sim. Aqui. Não, é que aqui esse aqui também fechou. Aqui, ó, pronto. Pronto, aqui achamos. Olha só. Olha aqui. Olha só. Esse aqui fechou negativo. Só que quando ele fechou negativo, vou clicar aqui. Quando ele fechou. Opa, saiu minha tela? Ué, saiu minha tela? Parou de compartilhar? Parou, né? Voltou agora? Voltou? Tá carregando. Foi, pronto. Tá. Ó, só que agora eu baguncei tudo aqui o que eu ia fazer. Aqui, ó. O nível do IFR aqui, do estocástico, perdão. Ó, ele estava em 21. Aqui ele estava em 19. Esse aqui não teria dado alvo, porque eu estou considerando 20, né? Tô usando o 80 aqui, ou no caso 20. Ele estava acima do 20, então não era motivo para dar alvo. Nesse aqui, ele estava abaixo do 20, ele estava ali, ó, 19,29. Mas o fechamento foi positivo no box lá em cima. Então, usar o fechamento positivo aqui teria feito com que a gente não saísse no alvo. Deu para entender? Então, é uma decisão que a gente faz aqui dentro do código. O que que muda? Nada, basta eu trocar, eu comentar a linha aqui, é suficiente. Basta eu comentar isso aqui. Se ele fechar dentro da região de sobrevenda, acabou. Ou da região de sobrecompra. Então, isso aqui tem que ser usado de acordo com a vontade, né? Aqui é decisão que depois eu quero testar. Quero testar com e sem. Como é que eu faço isso? O jeito mais fácil, duplica. Duplica esse alvo e num deles o sinal tem que concordar, o sinal do box tem que concordar com a operação e no outro não.
Então a gente vai escrever ali um, um código copiado igual, e na hora de fazer o backtest eu digo, olha, o modo 2 que é simplesmente fechamento, funciona melhor do que o modo 3 que o fechamento do modo 3 tem que ter a confirmação do mesmo sinal de box, né? Então, se é uma venda, tem que ser uma venda, tem que ser um fechamento negativo. Se for uma compra, tem que ser um fechamento positivo. Deu para entender? Então, aqui é decisão, tá? É uma decisão mais individual de cada um. E aí, para fazer o modo 3 basta copiar, né? Copia, joga lá e dá a explicação que quiser aqui para o modo 3, tá? Então, deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, botar o close position aqui para baixo. E aqui a gente também tem é, se eu estou vendido, é o buy to cover at market, quantidade de contratos, certo? Para fora esse comentário. Beleza. Certo? Não vamos fazer o modo 3 aqui, fica como espaço no gráfico aqui para testar, né? Vamos botar aqui dentro, tarará, tarará, e sold, então, papapá, close position, aqui pode usar qualquer uma dessas condições, ok. Stop, é a mesma coisa. Stop zero é sem stop, né? Não faz nada, a mesma coisa que a gente fez aqui no alvo, ó. A gente pode até copiar para deixar isso ah, padronizado, colocar aqui no alvo. Ah, mas não tem alvo zero, não tem problema, é só para padronizar o código. Ó, alvo zero, sem alvo, então, se não tem, então else, if, e a gente começa do modo de stop 1, a mesma coisa que a gente fez aqui no alvo, né? E a gente colocou só dois modos de alvo aqui, né? É. Modos de stop. Sem stop, um fixo. No fixo, a mesma coisa de sempre. Na compra é o preço de compra, menos a quantidade de loss vezes o tamanho do box, sempre acrescentando dois ticks, porque é o tick de entrada na compra, nesse caso, e na saída na venda, né? E quando a gente tiver vendido, é o tick de virada para venda, que deu a entrada na operação, e depois o tick do stop. Então, sempre dois ticks a mais. Ordem do tipo stop, na posição que a gente mediu, e com o stop menos o offset na compra e mais o offset na venda. Aqui não muda absolutamente nada do que a gente faz sempre. Bom, agora começa outras formas de stop. Com vocês agora. Como é que vocês estopariam essa operação? Primeira forma de stop, mais óbvia, é quando ele volta. Sugestão, tá? Primeira forma mais óbvia, além do fixo, é quando ele volta a fechar um ou dois períodos dentro da região. Então, ele fecha negativo dentro da região. O box negativo dentro da região de novo. Então, ele deveria ter saído da região, ele saiu da região e ele volta a fechar dentro da região, se comprado, estando negativo. E se vendido, né, ele vai fechar positivo. Então, essa é uma forma de estopar a operação. Outra forma de estopar a operação. O que vocês têm de ideias? Nada? Barba. Na ideia original do preço de fechamento de reversão, o stop sempre fica abaixo do candle que fez a reversão. Ótimo. Então, esse é um modo de stop. Um ticket acima ou abaixo. No caso do gráfico de Renko,
Basicamente, vou mostrar isso no gráfico, eu acho que fica mais fácil se eu mostrar lá do que eu tentar explicar. Imaginemos aqui uma venda, não importa qual foi a razão, mas deixa eu pegar uma que tenha estopado. Ou uma compra também pode ser, né? Aqui. Não necessariamente tem estopado, né? Mas que não tem andado bem primeiro. Ó, aqui ele fez a venda, não tá dentro da região, não tá saindo da região nem nada, ele fez a venda, tá aqui vendido. A gente pode botar o stop no primeiro fechamento acima dessa aqui. A gente vai ter que usar o close, né? Então eu preciso medir o preço de entrada menos um corpo, dois corpos, três corpos, mais dois ticks. Deu para entender? Mais um tick, desculpa, não dois ticks. Deu para entender por quê? Porque para ele fechar acima, ó, eu vou botar uma linha do profit agora aqui. A gente entrou nesse trade aqui. Ah, essa linha amarela é horrível, né? Deixa eu fazer ela outra cor aqui. A gente entrou nessa linha aqui laranja, tá? Aí, o meu stop, ele tem que estar no fechamento acima dessa aqui, porque senão eu vou considerar pavio e não dá. Para a gente ter garantia do backtest, a vantagem de usar o renko é essa. Então a gente passa a usar o stop no fechamento acima dessa máxima aqui. Vai fazer diferença se a máxima foi aqui, aqui, aqui? Não, porque ele vai considerar a máxima desse cara aqui. Então, no momento em que eu faço a compra, eu tenho, nesse caso aqui a venda, perdão, quando eu faço a venda, eu tenho aqui o sell price. Esse sell price, se eu considerar desse preço aqui, mais um corpo, dois corpos, três corpos, mais três boxes, mais um tique aqui e um tique aqui, então mais dois ticks, que é a nossa variável VTIC, né? Então aqui é a VTIC, aqui é a VBox, sell price mais três corpos, mais dois ticks, eu vou posicionar o meu stop acima, no fechamento do box 17, no caso ali, na abertura do 18. Então, essa é a forma que a gente consegue fazer isso para manter a Seria exatidão só do três stop. boxes? Você tem aqui, esse cara que você fechou aqui, onde ele fez a compra, se ele tivesse fechado mais um box, ele não tinha aberto a compra aqui, né? Então, ele estaria aqui acima. Ele veio dois boxes Entendi. Não, abaixo não para entendi. fechar. Não, não entendi. Explica de novo que eu não entendi. A máxima desse candle que você fez a compra, a venda, desculpa, eu estou falando de compra e venda, a máxima desse cara que você fez a venda já está abaixo desse fechamento aqui dos três tickets aqui. Não precisa pôr mais dois tickets. Você fez a venda, fechou três boxes acima, você já passou a máxima aqui, ó. Mas é que para ele fechar, eu preciso do tick. Senão ele não fecha. Ah, tá. Mas eu esqueço desse nome. Senão ele não fecha. O renko precisa. Por isso que o gráfico de 2,5 pontos de dólar se chama 6 renko. Porque ele tem um tick a mais para virar. Se eu colocar a venda, a compra, o stop, aliás, no close desse box 3 aqui, ele não fecha. Do 13? Aqui, ó, ele vendeu no 13. Sim. Se eu colocar o stop no close do 16, 17, quando ele fechar o close do 17, eu É isso. coloco o stop, Mas é isso que ele vai fazer. com dois ticks a mais. Porque tem um tique aqui e um tique aqui para fazer o fechamento. Ele só vai posicionar a ordem quando realmente fizer o fechamento.
A posição da ordem precisa estar um tique acima no código, porque senão ele não considera que fechou. Se esse candle aqui, box, perdão, se ele vem até o preço máximo aqui e volta a descer de novo, se eu não colocar que é um tique acima, o backtest vai dizer que ele deu ou que ele não deu alvo e eu não vou ter certeza, alvo não, stop, e eu não vou ter certeza. Quando ele fecha para cima, eu tenho certeza de que ele virou. Eu tenho certeza de que o preço passou por aquele ponto ali e executou. Foi além daquele ponto, no mínimo. Ele executou pelo menos uma ordem acima. Tá, entendi. Então eu preciso ter esse candle de fechamento, esse tique de fechamento. Tá? Então essa pode ser a nossa, pode não, essa vai ser a nossa forma 2, né? Deixa eu só ir para o final do código aqui, resetar gráfico. Ahn, janela oculta. Aqui. Então, o modo de alvo, perdão, o modo de stop 2 vai ser fechamento além do box sinal, que deu origem, comentário, né? Deu origem à entrada. Então, a gente vai ter, no caso do comprado, deixa eu copiar essa estrutura daqui de dentro. Vamos comentar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. E aí, se ele não tem modo 2, beleza. Se ele está comprado, a posição do stop é buy price menos 3 vezes box menos 2 ticks. Basicamente, ele vai ter o mesmo comportamento que a gente teria se o stop fosse fixo de 3 boxes. Tá? Basicamente é o mesmo comportamento. E aqui, esse também. Se eu tiver vendido, basicamente é a mesma coisa. Mesmo comportamento. Ele tem que fechar um box para trás, dois boxes para trás, três boxes para trás. Certo? Mais algum modo de stop? Mais alguém? Gustavo, Fábio. Fábio chegou aí. Fábio, o Guilherme, Marcelo, Johnny. Eu sempre uso o preço Tô aqui, do. dando uma ajeitada aqui no estúdio, mas tô aqui. Alguém tem mais uma sugestão de stop aí? Além dessa que o Arnaldo trouxe? Trailing? Não. Vou responder da forma mais sincera que vocês sabem. Trailing para mim, Melhor não. Melhor não. trailing para mim é uma encheção de linguiça que a maioria dos caras usam como uma válvula de escape para manter taxa de acerto alta em sala de call, em, em como é que se fala? Em sala de sinal, poderia dizer. Em sala de sinal, e essas coisas assim. Porque daí manter a taxa de acerto alta. Qual que é o público desse tipo de produto, vamos falar dessa forma? O público topo de funil que acha que taxa de acerto define performance. Ou que a melhor forma de definir performance é com taxa de acerto. Então, problemático. Dá para fazer? Dá. É fácil de fazer? Não. Hum.
Desculpa, mas é trabalhoso. Ô, Barba, mais uma pergunta do que uma sugestão, Tá, mas se sim uma sugestão. O high-low não seria interessante? não sei. Pode ser, pode ser, pode ser. Teria que construir a mesma lógica. Aí agora você já tem o CA01. Você já tem o CA01. Teria que construir a mesma lógica para pegar os valores de high-low, para trazer aqui para dentro, para usar ele como alvo, ou como stop, É ou só como copiar. tiro no stop. É só. Eu acho que como o high-low não foi usado para entrada, ele não deveria ser usado para saída também, né? Então Então, você teria que ter um modo de entrada com high-low para ter um modo de saída com high-low. a ideia do. Eu acho que uma das coisas que eu venho tentando trabalhar com vocês é a ideia de que cada mês a gente fazendo um operacional diferente, vão surgindo essas ideias. E aí, de repente, o Johnny vai dizer assim, pô, mas eu acho, como ele falou agora, né? Será que mais uma pergunta com uma sugestão, mas não importa. Será que o high-low poderia funcionar? Eu não sei. Eu nunca testei. Agora o Arnaldo comentou, pô, mas eu acho que não, porque, ok. Aí o Johnny chega de noite, pega o código, daqui a pouco ele vai estar no Connect ali no grupo, no nosso grupo. O Johnny pega o código e diz, mas espera aí, eu tenho a CA01, eu tenho a CA02, eu vou fazer a CA02 versão 101, onde eu vou copiar lá da CA01 um trecho de high-low e eu vou trazer para cá e eu vou desenvolver. A ideia aqui é que vocês vão tentando desenvolver as habilidades de vocês a partir. Porque seria um stop, assim, nem tão curto, nem tão longo, né? Ainda assim é trailing stop, tá? Ele é um trailing stop usando indicador. O trailing stop ele pode ser usando indicador, ele pode ser usando um gatilho de preço, ele pode, né, que é Não, o. mas aí seria no caso para estopar mesmo. Se ele colocaria, se ele está vendido, só executaria o stop do high-low caso a posição tivesse negativa, caso ele estivesse Tudo acima do bem. preço de Não, entrada. sim, Aí sim, alvo é alvo mesmo. Dá para testar isso que você falou também, mas a minha claro. ideia não é essa. Te entendi. Você estava pensando no stop mesmo. Tá, entendi. Stop mesmo, é. Ah, Sim, ficou negativo? Vai matar no high-low. Se ficou sim. positivo, vai para o alvo. Tudo bem. É mais uma forma para construção. Aí você já tem lá a forma de fazer, Ctrl C, Ctrl V. A ideia é essa aqui. Sim. A gente vai deixando esse código flexível para poder fazer isso, através dessa modularização aqui. Pensei num quarto modo de stop, modo 4. Pensei num quinto modo de stop, modo 5. Pensei sexto, sétimo, décimo. Tem a estratégia nossa que tem 7 modos de entrada diferente. 6 modos de alvo, 6 modos de stop. Normal, né? Mas será que você não fica melhor se eu fizer tal coisa? Não sei. Escreve e testa. O que você precisa fazer? Você precisa escrever um código todo novo do zero? Não. Você vai vir aqui e vai fazer um trecho de código dizendo qual que é a regra de stop. É um trecho, né? É um trecho. Então, por exemplo, isso aqui, deixa eu até colar aqui em cima já. Fechamento. Tá, já colei. Já tinha colado. Vou usar o high-low. Vai colocar aqui. Usando o high-low. E aí, esse high-low, ele pode ter uma parametrização fixa. Ele pode ter os parâmetros lá em cima para você selecionar. Você já sabe colocar um parâmetro agora, já sabe chamar o parâmetro, já sabe fazer o cálculo do indicador, certo? Se você não sabe até agora, precisa revisar todas as aulas que a gente veio construindo. E aí nem é brincadeira agora, é sério. Se a essa altura do campeonato você não consegue construir, né, olhar ali a lógica e reescrever, não tem problema nenhum. Volta e assiste, porque vai conseguir, né? Vai conseguir fazer isso. E aí botou um parâmetro lá em cima, chamou uma função aqui, abasteceu, né, uma variável, recebeu o valor daquela função, calculando, buscando lá os parâmetros e trouxe um resultado, e eu vou usar essa função, ou essa variável, melhor dizendo, lá dentro de um outro cálculo para fazer, por exemplo, o stop. Então, é bem tranquilo de fazer isso aqui, tá? Vamos deixar com dois modos de stop, porque já são 4 horas e 30 minutos. A gente começou ali por volta de 15 horas, né? Dei 10 minutinhos de início, mas se não, você sabe, a gente vai até 9 horas da noite e eu não tenho mais condições de fazer isso. Aqui então, né? Parâmetro fornecido pelo usuário, tá, Johnny? Aqui que a gente vai trabalhar. Novamente, a questão do horário, tá? Se vocês quiserem tirar fora
comenta ou tira fora aqui, vem aqui embaixo e comenta ou tira fora essa parte aqui também, em seção. Por que que eu quebro em linhas dessa forma? Já falei, mas eu repito. Por que que eu quebro em linhas se a maioria, quando vocês forem ver alguns trechos de outros programadores, outras pessoas, e isso vai acontecer com vocês, vocês vão olhar, o cara escreve tudo assim, tá? Tudo numa linha. Por que que eu quebro? Porque eu posso chegar aqui e dizer, não, essa validação aqui eu não quero usar mais. Só essa aqui eu não quero usar mais. Então, ou aqui em cima, eu não quero usar essa aqui, mas o em seção eu quero usar. Então, eu vou comentar aqui. Opa, peraí. Aqui, em seção, por exemplo. Então, eu posso separar o que que eu vou usar. Ah, não quero usar esse modo de entrada que eles pensaram, eu não quero usar. É só não usar, mas se quiser tirar do código, tira só esse bloco de texto aqui. Tira só esse modo aqui. Lembrando sempre de trazer, né? Quando é sempre que tem o último else if aqui, o último end, né, tem o ponto e vírgula. Então, se eu tirar esse último aqui de baixo, eu tenho que vir aqui e colocar ponto e vírgula aqui. Só isso. O resto, tudo certo. Não muda nada, tá? Certo? Bom, encerramento por horário. Eu estou tirando dos meus códigos encerramento por horário pela mesma razão que a sessão analógica está funcionando, né? Isso aqui é de uma época em que a analógica não tinha, os meus códigos já tinham isso, né, de fazer o encerramento por horário. E para gráfico temporal, eu vou dizer que se for um tempo gráfico pequeno, eu percebo que ele funciona até melhor, porque o Renko, às vezes, ele abre um box e não fecha mais, né? Ele não tem compromisso de horário, né? Ele é só preço. Para gráfico de Renko, eu acabo usando sempre lá, mas é uma proteção a mais. Qual que é o problema aqui? Se eu quiser usar esse operacional para swing trade, ele não vai funcionar, porque vai chegar às 5 da tarde e ele vai zerar a posição. Então, ou eu tiro isso aqui fora, ou esse trecho tem que ser comentado se eu for usar para fazer swing. Então, eu posso botar assim: trecho pode ser comentado ou excluído para swing trade, tá? Basicamente isso aqui. Regras de coloração. Como sempre, né? Vou deixar só a estrutura básica aqui de regra de coloração, que é compra e venda, mas vou apresentar, não vai ser hoje, vou apresentar, eu acho que numa aula daquelas que vai lá para o Clube da Automação, para o canal Clube da Automação, eu vou apresentar um recurso novo que o Profit está trazendo, que eu achei muito interessante. E eu quero pegar um trecho de código, pode ser um código nosso mesmo aqui, eu não quero mostrar um código nosso lá, para não dar, para não dar, não abrir, né, o código que a gente trabalhou aqui. Então eu vou escrever um trecho de código bem aleatório, um cruzamento de médias com outros três, quatro indicadores, assim, três, quatro condições, e eu vou mostrar, fazer esse vídeo, mostrar o raio-x da automação, que é bem interessante para a gente olhar a automação no gráfico e ver quais condições já foram atendidas. Então, mas eu quero deixar 100% automatizado. Então esquece, não vai fazer a menor diferença na tua vida. Não, eu quero olhar para o gráfico e ter a sinalização de quais condições já foram atendidas para eu ficar monitorando, para eu melhorar o meu conceito operacional. Às vezes a gente quer melhorar o conceito, eu não estou nem procurando ainda performance. Eu ainda quero trabalhar no conceito. Por exemplo, isso que o Johnny falou. Mas será que um outro alvo, um outro stop, eu posso ficar monitorando essas condições, né? Um high-low, isso, aquilo, eu posso ficar olhando e vendo se aquilo ali está fazendo sentido, se não está, se eu mudo um parâmetro e tal. Então, é uma ferramenta que eu acho que vai ser interessante. Lembrei disso porque a regra de coloração, apesar de ser também um artifício para quem vai olhar para o gráfico, eu acho interessante
ter sempre algum tipo de regra de coloração para a gente visualmente inspecionar também. Então, aqui deveria ter dado uma entrada. Então, por exemplo, vamos salvar ela aqui e vamos lá para o gráfico de novo. E vamos colocar aqui uma regra de coloração. E a gente tem aqui amarelinho e azul, né? Qual que é a nossa regra aqui? Vamos lá conferir o que foi determinado lá. Vamos voltar para o código agora. Voltar para o código, vamos ver. Ó. Se tiver compra, pinta de azul. Se tiver venda, pinta de amarelo. Ok, mas como é que a gente chega na compra e na venda? Aqui, nas regras de entrada. Se tiver no modo de entrada um, qual que é o modo de entrada que a gente está? 1, 1 e 1. Né? Então, modo de entrada um, vamos ver se está coerente. Ele tem que estar, a variável tem que estar abaixo da região de sobrevenda para fazer compra. E a anterior, ele tem que estar acima da anterior. E o fechamento tem que ser positivo. Qual que é a região? Vamos conferir. Região de sobrecompra 75, região de sobrevenda 25. E o estocástico lento de 9, com o tipo da média 1. Não vai fazer diferença aqui, mas vamos olhar lá. Vamos voltar aqui para o gráfico. Estocástico lento, média aritmética. Vamos botar aqui média de 3, aritmética, média de 9, aliás. Tá, ok. Essa média móvel de 9 aqui é aquela que a gente calculou, tá? Aquela variável que a gente calculou. A gente está usando a mesmo período que a gente está usando aqui no indicador também, tá? Eu coloquei 9 lá no indicador, ó. A gente está usando o mesmo período, tá? Deixa eu ver se é 9 mesmo que eu coloquei lá, agora me deu um branco. Alguém prestou atenção? Eu me esqueci de olhar. É 9, 8, 9 e 1, tá? E no rápido a gente também botou 8, 9 e 1, mas isso aqui depois a gente acabou nem usando ainda, né? Isso aqui a Laura vai escrever para nós esse trecho de 8, 9 e 1 ali do estocástico rápido. Ela que vai escrever, porque ela deu a ideia, eu concordo com ela. Ela vai escrever depois, vai testar pra gente. Vamos lá. Vamos pro gráfico. Posso fazer, eu só não tenho pressa. Não, nenhuma. Que a ideia é construção, não é produção. Isso é outra coisa, tá? Nossa ideia aqui não é produção, é construção. Mais importante do que o produto é o processo para nós. Ninguém que está aqui pelo produto. Nenhum de vocês está ansioso pela estratégia pronta. Imagino É eu, né? claro. Imagino Não, eu. Imagino eu, porque daqui a pouco tem um maluco que só vem aqui no último dia do mês para pegar uma estratégia pronta. É uma babaquice se fizer isso, mas tudo bem, pode fazer. não, no sentido que assim, eu tô tirando um dia na semana para olhar os códigos, aí as coisas caminham bem a passos lentos, sabe? Porque temos outros dois trabalhos para dar Mas o conta. legal é que você definiu que tem um dia para fazer isso. Parabéns. Porque tem gente que diz, não, depois eu vou olhar, e não olha. Tá? Então, vamos ver aqui se está atendendo a condição. Alguma coisa, qual é que era o nível mesmo? 75, né? Então vamos ver se está batendo. Ó, já tem alguma coisa errada aqui, ó. Não está. Ele está dando um sinal de venda aqui que não poderia pintar de amarelo isso aqui. Concordam? Porque a gente está usando o nível de 75. Deixa eu tirar fora o de 80 porque está dando confusão aqui na minha cabecinha. Vou tirar o de 80 e o de 20. Grade fixa, 80 remover, 20 remover. Ok, pronto. Então aqui, ó, ele fechou. Aqui, se ele fechou positivo, ele nem poderia pintar amarelo, né? A gente colocou que ele só é amarelo se tiver em sinal de compra. Vamos olhar nosso código. Região de sobrecompra 75, região de sobrevenda 25, tá certo.
Ah, estocástico lento, período 8, média 9, tipo 1. Vamos fazer o seguinte, vamos plotar. Vamos aproveitar e vamos colocar o valor que pode ser que o problema esteja justamente no valor que ele está pegando. Plotagem, vamos plotar aqui, ó. Plot text. Ah, mas é mais fácil fazer via console. Eu prefiro olhar no gráfico, porque eu quero. Eu acho mais fácil olhar no gráfico, tá? Quem quiser fazer via console, fica à vontade. O Fábio, por exemplo, eu sei que usa bastante console para debugar, né? CL Byte. E a gente vai para o gráfico e plota. Provavelmente é algum erro de cálculo. Inserir indicador. CA02. Realmente, ó. 70,26. 70 é provavelmente o tipo da média aqui que eu estou usando. Eu vou olhar no manual porque eu não lembro de cabeça. Estocástico lento. E por que que não olha no Profit? Eu prefiro olhar no manual. Me culpem. Me culpem. Estocástico lento na página Slow estocástico 239. Ah, é. A média zero que é aritmética, tá? A um exponencial. Zero que é aritmética. Então, tá vendo só? Fiz de cabeça, errei. Vamos corrigir. Aqui, no cálculo do estocástico lento, aqui, ó, slow stochastic, o tipo da média que a gente vai usar no cálculo não é um, é zero. Então, a gente vai trocar aqui para zero. E aí ele deve corrigir o nosso problema lá no gráfico. Opa, vamos conferir. 79,86, 85,96, 80,16, tá plotando certo agora. Ainda que esteja plotando certo, a regra de coloração não mudou, né? Ainda que esteja plotando certo, tem alguma coisa errada. Deixa eu salvar de novo lá o código. Oito nove zero agora. Beleza. 75,25. Regra de compra. Modo um. Posição menor do que a sobrevenda. Não, ali é venda, né? Ali é venda. Acima da região de sobrecompra. Ah, claro. Olha só. Eu não prestei atenção na hora que estava fazendo, vocês também não. O que que a gente disse aqui? Que ele tem que estar. Olha só como é importante prestar atenção no algoritmo, não na escrita do código, mas na lógica. Algoritmo, lógica, né? O que que a gente disse aqui? Vamos olhar a venda ali, que é o que eu estava olhando na região de sobrecompra, tá? A gente está dizendo que o estocástico tem que estar acima da região de sobrecompra. Então, beleza, ele está acima do 0 a 25. Eu também disse que ele tem que fazer, ele tem que ter um valor menor. Peraí, amarelo. Agora eu me confundi. Deixa eu voltar lá embaixo para ver qual é a regra de coloração. Esqueci. Deu um branco. Cadê? A venda é amarela, tá certo. Achei que a gente tinha invertido. Vamos lá. A venda, então aqui, segue na venda. Ele fechou acima da região de sobrecompra, então
aqui do 0 aos 25, ele fechou acima dela. Ele está fechando abaixo do nível anterior. E ele fechou negativo. Isso aqui é motivo para vender. O que eu estou intrigado é que eu vi box positivo lá. E ele não poderia, num box positivo, de forma alguma pintar de amarelo. O que me leva a crer que talvez em algum momento eu não tenha feito um encadeamento dessa regra aqui. Ou outra coisa que pode acontecer, ele ter ficado com aquela informação gravada, porque ele só vai mudar o status de compra e venda se eu não tiver em posição ou não tiver em sessão. Pode ser. Vamos olhar para o gráfico de novo, rapidinho. Senão a gente muda aqui rápido a lógica também. Não. Aqui é negativo, venda na região de sobrecompra. Ah, eu falei 25 lá duas, três vezes, ninguém me corrigiu. 75, né, gente? Região de 75. Aqui fechou positivo, não poderia pintar. Não poderia pintar. Será que eu coloquei a regra de coloração errada? Não. Vou até remover e colocar de novo. Ok. É. Então, vamos entender o que que eu fiz de errado aqui. Modo de entrada um. Se a venda recebe o estocástico lento na posição atual, tem que estar acima da região de sobrecompra. O estocástico atual tem que ser menor do que o anterior. Não, essa lógica não está legal mesmo. Vamos fazer a lógica mais simples, ó. O anterior estava dentro da região de sobrecompra. Então, o outro estava. Esse estava. Não, peraí. Esse aqui está acima. O que que eu fiz aqui, gente? Agora eu me bananei sozinho aqui. Ele está acima, o próximo está abaixo. O próximo estava. Então, vamos fazer. Agora eu lembrei o que eu ia fazer. Aqui, vamos dizer que o anterior estava dentro da região de sobrecompra. Então, o anterior estava dentro da região de sobrecompra. Não, mas aí foge do que a gente queria, né, gente? Desculpa. Vou desfazer o que eu comecei a fazer aqui. Vai fugir da lógica que a gente queria. Fechamento positivo para compra, fechamento negativo para venda. Só isso aqui já tem coisa errada lá. Deixa eu ver por que é que está acontecendo. E aqui para venda eu vou fazer a mesma coisa. Ele não pode, ele não pode pintar se for azul, agora ele vai pintar, se for positivo ele vai pintar azul, se for negativo ele vai pintar vermelho. Ah, não tem. É por causa do horário de sessão, eu acho mesmo. Então vamos mudar essa lógica aqui. Boa. Tá vendo? Por que que tem que rodar? Ah, por que que não fez debug? Porque eu acho mais fácil às vezes fazer isso aqui. Ah, aqui na posição zero. Tá. Então o que que a gente vai fazer? Vai pegar toda essa parte aqui de modos de entrada. Não é toda, né? É uma parte pequena.
vai colocar ela aqui direto. Então aqui a gente tem as regras de entrada. Aí sim, se eu não estou em sessão, aí sim eu vou fazer compra e venda. Begin end, begin end, begin end. Fechou. Vamos ver se corrigiu o problema. Aí, agora sim. Aí sim. Agora eu posso até tirar aquele plot ridículo lá. Era um plot só para conferir a posição, né? Fechou? Bom, agora sim, ó. Fechou, venda, ok. Dentro da região, o anterior fechou, ele fechou negativo. Dentro da região, fechou, fechou negativo. Dentro da região, negativo. Dentro da região, negativo. Beleza. E aqui, positivo. Então, agora tá certo. Eu comecei a falar sobre a regra de coloração justamente por conta disso. A gente vem para cá e consegue olhar sem ter que ficar procurando. Eu vou direto onde eu tenho aqui, ó. Um amarelinho eu vou olhar. A regra tá como eu queria. O azul tá com a regra onde eu queria. Aqui é a mesma coisa. Ah, mas por que que tem dois azul aqui? Porque os dois estão atendendo. Ó. Esse cara aqui atendeu, ó. Ele está acima do anterior, está dentro da região. Esse aqui ainda está dentro da região de sobrevenda e atendeu também, porque está acima do anterior. Então, a gente tem o ponto de entrada ali. Aí depois aqui, qual que seria o modo de stop? Bom, aí o modo de stop, se fosse o stop que o Arnaldo falou do preço de reversão, não teria entrado, né? Preço de reversão, se fosse só o preço de reversão dentro da região do estocástico, não teria entrado. Esse aqui é só o estocástico, né? Esse aqui é só o estocástico. Bom, vamos voltar lá para o código, vamos ver o que está faltando a gente. é, cadê? Aqui. Lá no preço de reversão, que é o primeiro modo, né? A estrutura correu, tá tudo certo. Vamos lá. Regra de entrada, então, do modo de entrada um. Estocástico dentro da região de sobrevenda. Estocástico apontando para cima, para compra. Fechamento atual positivo. E como ele é de reversão, a gente quer que isso aqui a gente deveria ter colocado antes já. A gente quer que o fechamento anterior tenha sido negativo, não é isso? Se eu estiver errado, me corrija, Arnaldo. A gente quer que o fechamento anterior tenha sido negativo para ele fazer compra. Então ele só vai pegar depois de um fechamento negativo, ele volta a fechar positivo, certo? Ele está em tendência, está em tendência de alta. Na hora que ele faz um preço fechamento de reversão com estocástico sobre comprado, quer dizer que ele vai voltar para a venda, né? Que ele vai virar para a venda. Seria realmente reversão de tendência, né? A ideia Aí esse em tendência, ele pode ser mais um end aqui, onde a gente vai dizer o que que é o em tendência aqui dentro, né? Nesse momento aqui a gente está usando só o estocástico como reversão, né? sim, ele estaria teoricamente em tendência sobre comprado, fez um preço fechamento reversão. Se você olhar no como o Storm usa no 12 minutos e no diário também para fazer preço fechamento para swing Uhum. trade. Então, se tem um candle de fechamento, é um candle que tem a máxima maior que a máxima dos dois últimos candles e fechou abaixo do close do candle anterior. Então, ele está dando um sinal que ele vai reverter, ele está sobrecomprado, então ele vai fazer a reversão. Ele não testa se tem tendência ou não, está subentendido, né? Seria Subentendido, sim, uma sim, 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 reversão de sim. tendência. Não, mas enfim, claro, não, eu te entendi, mas só para deixar
só para deixar claro para todo mundo, né? Se ele aqui, se a gente decidir colocar qualquer outra validação de tendência, vai ser aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter, a primeira regra dele é o estocástico na região, estocástico em sobrevenda. Eu vou ter que sair agora, Beleza, mas eu Arnaldo? continuo vendo no final. Beleza. Não, a gente já tá se encaminhando para o fim aqui, já são quase 17 horas, a gente já está se encaminhando aqui, mas de qualquer forma, depois eu passo o link para vocês lá. Beleza? Valeu. Aqui, o estocástico Boa tarde atual para todos. é maior que o anterior, ou seja, acima, né? Acima, acima do anterior. Fechamento positivo, positivo. Eu vou botar assim, após fechamento negativo. Que daí cai no critério que o Arnaldo trouxe, que era o fechamento de reversão. Então, deu para entender isso aqui? Aqui a gente vai ter a mesma situação. Estocástico em sobrecompra. Estocástico aí, no caso aqui, inverte, né? Óbvio. Fechamento. Então, fechamento estocástico em sobrecompra. Estocástico atual abaixo do anterior. Fechamento negativo depois do positivo. Certo? E aí a gente tem, então, agora sim, a gente tem a regra. Vamos dar uma olhada como é que isso aqui ficou no gráfico? A gente tem a regra que o Arnaldo queria. E aqui está certo, ó. Agora está certinho. Então, fechou negativo, fechou positivo, compra. Fechou positivo, fechou negativo, vende. Aí aqui teria estopado, mas fechou negativo de novo, vende de novo. E claro, teria estopado de novo, e aí aqui de novo, mas aqui fez uma venda. Então, essa é a lógica principal. Certo? Pessoal, vou mandar o código aqui pelo grupo CA, Clube da Automação, né? Vou mandar aqui as. Aqui, cadê? Aqui. Vou mandar a CA02. Agora que eu vi que vocês estavam conversando lá, deixa eu salvar. Deixa eu ver se o código compilou bonitinho. Compilou? Compilou. Rodou liso, tudo certo. Gráfico de 6R operou pouco hoje, né? Beleza. Que horas são agora? Quase 5. Tá na hora da gente encerrar. Pessoal, dúvidas, a gente vai continuar conversando, obviamente, lá pelo grupo, no WhatsApp, aqui pelo Connect, né? A gente continua batendo papo sempre que precisar. O código, deixa eu mandar para vocês aqui no Connect. Deixa eu ver se faltou botar alguma informação rapidinho. Data. Ah, tá com a data de ontem, né? Porque a gente ia fazer ontem a reunião, vai ficar, não tem problema. Tarará, beleza. O estocástico rápido a gente não usou, mas está aqui. Dando uma ajeitadinha para deixar bonitinho. E das regras de entrada. Aqui a gente vai ajustar isso aqui. Vocês entenderam o que que aconteceu aqui, né?
por causa do controle de horário, ele não estava fazendo tão bem o papel dele aqui, então a gente elimina isso dessa vez. A gente faz do jeito antigo, vamos falar assim. Aqui é fim da execução. Das entradas, com o fim da validação de posição e sessão. Beleza. Modo de alvo 0, 1, 2, 3, segue para vocês. Stop 0, 1, 2. Botei aqui high-low como observação. Encerramento provisório. Trecho pode ser comentado ou excluído para swing trade. Regra de exploração, plotagem. Plotagem, se vocês quiserem plotar, por exemplo, preço de entrada, alvo, stop, vocês já têm lá no outro código essa estrutura também. Então é só transportar para cá, tá? Plotar alvo, plotar stop, plotar posição de entrada, né? Plotar em linha horizontal ali, pode plotar horizontal line, etc, etc. Certo? Vou mandar aqui no grupo. Agora, estratégia CA02, inserir com código fonte. Pronto. Tá aí. Pessoal, obrigado pelo nosso papo de hoje. Se o Fábio tiver por aqui. Ó, o Johnny voltou, mas a gente. Ah, não, o Johnny voltou, mas saiu fora. Tô aqui, tô aqui. Fábio, vou te chamar na sequência ali para passar contato aquilo que a gente conversou antes. Beleza. Laura, o Gustavo já saiu também. Marcelo, quem mais? Guilherme. Pessoal, Valeu, um abraço, Barba. bom Obrigado descanso aí, para cara. vocês. Até amanhã lá no combo. Amanhã de manhã cedinho a gente está lá. Valeu, um abração. Tchau, tchau.